para você sobre a inviolabilidade da intimidade e vida privada, eu lembro a você o seguinte: pessoa jurídica, uma empresa, ela pode sofrer dano moral. E aí, papai, pessoa jurídica, uma empresa, ela pode sofrer dano moral, sim ou não? E agora, André, como é que é esse esquema? Eu paro e penso e falo para você um negócio. Pessoa jurídica possui direitos fundamentais? Falei isso semana passada. Pessoa jurídica possui direitos fundamentais? E fala, sim. Pessoa jurídica possui direitos fundamentais. Pessoa jurídica não tem todos os direitos fundamentais, mas tem alguns. Então, pessoa jurídica, André, pode sofrer dano moral? Pode, meu filho. Cuidado com essa desgraça. Já anote aí. Pessoa jurídica pode sim sofrer dano moral. Prova pergunta a mais. Prova pergunta, quem pode quebrar sigilo bancário? E aí, papai, quebra do sigilo bancário. E aí, quando eu falo para você sobre quebra do sigilo bancário, eu lembro que o juiz quebra sigilo bancário. Eu lembro a você que a CPI, que a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela também pode quebrar sigilo bancário. Olha a desgraça. Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Função da CPI, André. Qual é a função da CPI? E cuidado para não errar isso na prova. CPI, a função dela é investigar. Uma comissão parlamentar de inquérito, ela quebra sigilo bancário? Anota aí, papai, que a CPI, ela quebra sim sigilo bancário. Só que tem uma coisinha massa. Puxa uma setinha no seu caderno e anote assim: CPI municipal não quebra sigilo bancário. Ó, tô falando de quebra sigilo bancário. CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, ela quebra sigilo bancário? Você fala assim, quebra. Ó, CPI quebra sigilo bancário? Quebra. Quebra sigilo bancário? Quebra. Agora, toda CPI quebra sigilo bancário? Eu falei, ó, toda não. Segura os hormônios, toda CPI não quebra sigilo bancário. Toda não. CPI municipal não quebra sigilo bancário. Então, cuidado para não errar essa desgraça. Se a sua prova falar que CPI municipal quebra sigilo bancário, você fala, não. A prova pergunta mais. CPI prende? Aí você lembra a musiquinha? Ela só pode prender alguém se for em flagrante. Se for em flagrante. Mas o sigilo bancário ela quebra no instante. Lembre da CPI e grava essa desgraça. Tem mais coisas importantes para você. Falando sobre o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 11, fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar, exceto flagrante delito, desastre, prestar socorro ou ordem judicial durante o dia. Nesse momento eu falo para você o seguinte, lembre dessa desgraça. Lembre que quarto de hotel, motel, pousada, barraca de camping, barco, pode ser casa. Lembre, quarto de motel, hotel, pousada, barraca de camping, pode ser casa. André, barco pode ser casa? Pode. Pode. Barco pode ser casa? Pode. André, boleia do caminhão. Olha que desgraça, meu filho. Pelo amor de Deus, boleia do caminhão, existe uma discussão nos tribunais. Se a prova pergunta segundo o STJ, boleia do caminhão não é casa. Mas tem uma decisão do STF que fala que boleia do caminhão pode ser casa. Então, cuidado. Eu acho que sua prova da PM não vai chegar nesse ponto. Mas, se a prova falar sobre carro parado com vidro embaçado, e agora, André, carro parado com vidro embaçado, é casa? Não, papai. Carro parado com vidro embaçado não é motel disfarçado. Carro parado com vidro embaçado não é casa. Cuidado para não errar essa desgraça. Quando falar na sua prova sobre a casa é asilo inviolável do indivíduo, lembre, eu posso entrar na casa quando? Flagrante delito, desastre, prestar socorro ou ordem judicial durante o dia. Flagrante delito, desastre, prestar socorro é a qualquer hora do dia ou da noite. Cuidado para não errar essa desgraça. Flagrante, desastre, prestar socorro é a qualquer hora do dia ou da noite. Aí, ordem judicial é só durante o dia. Mas André, o que desgraça é dia? Se a prova perguntar para você que horas é dia, você lembra, critério objetivo, das 6 às 18. Se a prova perguntar para você que horas é dia, você lembra, das 6 às 18. Mas também tem uma posição e ministro do STF que fala da aurora ao crepúsculo. Então, se a prova pergunta que horas é dia, você lembra, das 6 às 18. Mas lembre também que dia pode ser da aurora ao crepúsculo. Bonito isso, né? Tem mais coisas importantes sobre casa. Lembre, se um morador deixar, eu posso entrar na casa a que horas? A qualquer hora do dia ou da noite, meu filho. Não confunda essa desgraça não, pelo amor de Deus. E se ligue, o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, a casa, é um tema importante para a carreira policial. Você tem que saber que a casa é asilo inviolável do indivíduo e essa desgraça cai. Então, papai, não erre questão de casa na sua prova. Pelo amor de Deus. Outro ponto interessante.
Artigo 5º, inciso 16. O artigo 5º, inciso 16 fala do direito de reunião. André, o direito de reunião tem que lembrar? Tem, papai. Artigo 5º, inciso 16, quando fala sobre o direito de reunião, você tem que parar para lembrar assim, ó. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustre nenhuma outra reunião convocada para menos... Quase que não sai. Convocada para aquele mesmo local, sendo exigido prévio aviso à autoridade competente. Quando falar na sua prova sobre direito de reunião, você lembra? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustre nenhuma outra reunião convocada para aquele mesmo local, sendo exigido prévio aviso à autoridade competente. Quando eu falo para você sobre o direito de reunião, eu lembro da marcha da maconha. Olha que desgraça, meu filho. Quando vier na sua prova direito de reunião, é bom lembrar da marcha da maconha. É, papai, o STF já falou que é constitucional a realização da marcha da maconha. Professor, pode fumar maconha na marcha da maconha? E agora? Olha, pelo amor de Deus, né? Não vamos errar essa desgraça. O STF já falou que é constitucional a realização da marcha da maconha. Mas não pode fumar maconha na marcha da maconha. Não pode incentivar o consumo de maconha na marcha da maconha. Isso não pode. Não pode. Cuidado para não errar essa desgraça. O que pode, professor, na marcha da maconha, pode pedir a legalização. Isso pode. Pedir a legalização. Lembre. Marcha da maconha, liberdade de expressão, direito de reunião. É, papai. Mas não pode fumar maconha na marcha da maconha. Quando falar em direito de reunião, você lembra da marcha da maconha, da marcha pro aborto, pedindo a legalização do aborto. Você lembra direito de reunião, liberdade de expressão. Cuidado para não errar essa desgraça, pelo amor de Deus. Belezinha, meu povo. Tem mais coisas importantes para você. Falei do direito de reunião pacífica, sem armas, locais abertos ao público, não frustrar nenhuma outra reunião convocada para aquele mesmo local e exigir o prévio aviso à autoridade competente. Não é autorização, é prévio aviso à autoridade competente. Então cuidado para não errar também direito de reunião. Próximo ponto do artigo 5º que eu gosto de falar, e eu tenho certeza que essa desgraça cai, é a associação. E eu já falo para você o seguinte, segura os hormônios, meu filho, não confunda, pelo amor de Deus, associação de caráter paramilitar com associação de militares. É diferente. Você para e pensa na questão, falou, eita caralho, e aqui? Associação de caráter paramilitar e associação de militares é a mesma desgraça? Não, meu filho. A associação de caráter paramilitar é diferente de associação de militares. Pelo amor de Deus, não confunda essa desgraça. A associação de caráter paramilitar pode, André? Não pode. A associação dos guerrilheiros, dos traficantes, dos milicianos? Não pode. A associação de caráter paramilitar não pode. Agora, a associação de militares, André, pode? Pode. A associação de militares pode. Militar, eu posso ter associação de militares. Eu não posso ter sindicato de militares, mas a associação de militares eu posso ter. Então, cuidado para não errar essa desgraça. Outra coisa, o Estado, ele pode interferir no funcionamento de uma associação. Precisa de autorização estatal para criar uma associação? Não. Não precisa de autorização estatal para criar uma associação. O Estado, ele não pode interferir no funcionamento de uma associação. Mas, André, para suspender as atividades de uma associação, é necessário o quê? Lembre, é necessário decisão judicial apenas. Para suspender as atividades de uma associação, é necessário decisão judicial apenas. Agora, para dissolver as atividades de uma associação, é necessário decisão judicial transitada em julgado. Pelo amor de Deus, de novo, para suspender as atividades de uma associação, precisa de quê, André? Precisa de decisão judicial apenas. Para suspender, decisão judicial apenas. Para dissolver as atividades de uma associação, decisão judicial transitada em julgado. Então, papai, não é essa desgraça. Dissolver, decisão judicial transitada em julgado. Suspender, decisão judicial apenas. Lembre também que ninguém será obrigado a associar-se ou manter associado. Ninguém será obrigado a associar-se ou manter associado. A associação, ela pode representar o associado judicial ou extrajudicialmente. Pode, professor? Pode, papai. Anote aí no seu caderno. A associação, ela pode representar o associado judicial ou extrajudicialmente. Pode sim, mas tem uma ordem nessa desgraça. Tem súmula do STF falando sobre isso. Lá no mandado de segurança, independe de autorização da associação.
né? A associação ela pode representar associado judicial ou extrajudicialmente, desde que expressamente autorizado. Essa é a regra. A associação ela pode representar associado judicial ou extrajudicialmente, desde que expressamente autorizado. Mas, essa é a regra. Anotou? Mas, lá no mandado de segurança, independe de autorização. Ah, professor, a associação ela pode impetrar mandado de segurança coletivo? Pode. E no caso da associação, impetrar mandado de segurança coletivo independe de autorização do associado. Então lembre a regra geral, professor, sobre associação e autorização. A regra geral é que a associação ela pode representar o associado judicial ou extrajudicialmente, desde que expressamente autorizado. Mas tem exceção? Tem. Lá no mandado de segurança, você lembra dessa desgraça? Lá no mandado de segurança independe de autorização. Anote essa desgraça e lembre na hora da prova. Só que tem mais coisa. Quando eu falo para você sobre associação, eu deixo um pouquinho de lado e começo a falar agora sobre o direito de propriedade. É, papai! É garantido o direito de propriedade. Lembre, direito de propriedade é garantido o direito de propriedade. E a nossa propriedade atenderá à função social. A nossa propriedade não, né? A propriedade adotará sua função social. Adotará o quê, André? Pelo amor de Deus. Né? É garantido o direito de propriedade e a propriedade ela terá que cumprir a sua função social. A propriedade ela terá que cumprir a sua função social. Só que tem mais coisas importantes sobre direito de propriedade. A desgraça da sua prova vai falar de um tema chamado desapropriação. E agora, André, desapropriação. Você lembra assim? Em regra, nos casos de necessidade, utilidade pública e interesse social, pode acontecer desapropriação. Pode, André? Pode. E aí, André, a indenização como é que é? Lembre, prévia, justa e em dinheiro. Nos casos de necessidade, utilidade pública ou interesse social, pode acontecer a desapropriação, necessidade, utilidade pública ou interesse social. Tô até suando, pelo amor de Deus, né? Calor da desgraça. Enfim. Lembre, nos casos de necessidade, utilidade pública ou interesse social, pode acontecer a desapropriação. Em regra, justa, prévia e em dinheiro. Em regra, em dinheiro. Belezinha, meu povo? Só que tem mais coisa importante. É bom lembrar você dos casos de iminente perigo público. Nos casos de iminente perigo público, lembra um negócio chamado requisição administrativa. Lá na requisição administrativa, André, como é que é a indenização? É posterior, ulterior, se houver. Lá nos casos de iminente perigo público, a indenização ela é posterior e se houver dano. Quando vier na sua prova falando sobre o direito de propriedade, não confunda, pelo amor de Deus, a desapropriação com a requisição administrativa. Quando vier na sua prova falando sobre direito de propriedade, pelo amor de Deus, não confunda a desapropriação com a requisição administrativa. Desapropriação, você lembra, regra geral, necessidade, utilidade pública ou interesse social, indenização justa, prévia e em dinheiro. Essa é a regra. Ah, André, mas eu também tenho uma requisição administrativa. Que acontece quando, André? Acontece nos casos de iminente perigo público. Iminente perigo público. Ali eu tenho indenização como posterior ou ulterior, se houver dano. Lembra assim? Imagine só. Falando sobre desapropriação ainda. O governador do estado, ele quer construir uma nova avenida. E para construir uma nova avenida, ele tem que desapropriar algumas casas. Tem indenização? Os moradores? Tem. Justa, prévia e em dinheiro. Essa é a regra. Vamos lá falar um pouquinho sobre requisição administrativa. Imagine só. Carro de polícia atrás do meliante. O carro da polícia quebra. Aí passa um carro de um particular. O policial requisita o carro do particular e bota atrás do carro do meliante. Né? Tem indenização pro dono do carro, pro particular? Tem. Posterior. E se houver dano? Pelo amor de Deus, não confunda a requisição administrativa com a desapropriação. Pelo amor de Deus, não confunda a requisição administrativa com a desapropriação. Desapropriação, lembre da indenização. Em regra, justa, prévia em dinheiro, se for nos casos do NUI, de necessidade, utilidade pública ou interesse social. A requisição administrativa, lembre da indenização. Posterior ou ulterior, e se houver dano. Belezinha, meu povo? Tem mais coisa por aí.
Meu povo, é o seguinte, quando eu falo para você sobre o artigo 5º, eu tenho que falar para você sobre o Tribunal do Júri. Tribunal do Júri faz o quê, André? O Tribunal do Júri, papai, julga os crimes dolosos contra a vida. É isso que eu quero que você lembre. O Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida. E quando eu falo para você sobre crime doloso contra a vida, é só consumado, André, que vai pro júri? E aí? Crime doloso contra a vida que vai pro júri, é só os crimes consumados ou tentados e consumados? E aí eu falo, meu filho, tenha fé, tenha calma. Cuidado para não errar essa desgraça. O Tribunal do Júri, ele julga os crimes dolosos contra a vida, tentados e consumados. É, papai, imagine só, Zezinho tava com vontade de matar Luizinho. Olha a desgraça, viu? Zezinho tava com vontade de matar, ele tinha dolo. Tava com vontade de matar, então ele tinha dolo. Zezinho tava com vontade de matar Luizinho, ele tinha dolo. Zezinho deu 10 tiros em Luizinho. Olha que desgraça. Zezinho deu 10 tiros em Luizinho. E Luizinho não morreu porque o corpo dele é fechado. E aí, André, vai pro júri? E aí, vai ou não vai? Vai, meu filho. O crime não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade dele. Crime tentado, mas era contra a vida. Ele tava com vontade de matar. Lembre, crime doloso contra a vida, tentado ou consumado, vai para o júri. Crime doloso contra a vida, tentado ou consumado, vai para o júri. André, me diga uma coisa, a competência do Tribunal do Júri, ela é absoluta? Eu falo, ó papai, não é essa desgraça não. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus de novo, não é essa desgraça não. Anote aí no seu caderno que a competência do Tribunal do Júri, ela não é absoluta. Nem todo mundo que cometeu um crime doloso contra a vida vai para o júri. Nem todo mundo que cometeu um crime doloso contra a vida vai para o júri. Existem algumas pessoas que possuem foro por prerrogativa de função estabelecido na Constituição Federal. Existem algumas pessoas que possuem foro por prerrogativa de função estabelecido na Constituição Federal. Por isso, papai, lembre, nem todo mundo que cometer crime doloso contra a vida vai para o júri. Ah, André, me dê um exemplo. Imagine só. Presidente da República resolveu matar o vice. Resolveu matar o vice por causa de uma PEC aí. Né? O presidente resolveu matar o vice. Cadê uma coisa relacionada com a função? Cadê alguma PEC em relação, né, à função? Digamos que o presidente resolveu matar o vice-presidente. Massa. Relacionado com a função o crime. Quem julga o presidente nesse caso? Pense, crime doloso contra a vida. Um crime comum, né? Crime doloso contra a vida. Quem vai julgar o presidente da República? É o júri? Não. Se tiver relação com a função, não é o júri. Nesse caso, se o presidente quiser matar o vice, né, por causa de alguma coisa relacionada com a função, não é o júri que vai julgar. Quem é que vai julgar, André? Quem é que vai julgar? É o STF. Então, papai, lembre, a competência do Tribunal do Júri não é absoluta. Por quê, André? Porque tem algumas pessoas que têm foro por prerrogativa de função. A competência do Tribunal do Júri não é absoluta. Por quê, André? Porque tem algumas pessoas que possuem foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na Constituição Federal. Então não erra essa desgraça, pelo amor de Deus. Não erra essa desgraça. Falei pra você sobre o Tribunal do Júri, eu lembro a você, Tribunal do Júri, você pensa assim, ó, crimes dolosos contra a vida. Lembra da soberania dos vereditos, da plenitude de defesa, lembre do sigilo das votações. Tribunal do Júri. Saiu um pouquinho do Tribunal do Júri, falo pra cacete, né? Mas tenha fé. Cacete, ó, tô até suando. Porque tá calor, meu filho, tá calor, tô até suando, mas continua a revisão, papai. Meu filho, latrocínio, pelo amor de Deus, não é crime contra a vida, não vai pro júri, não confunda essa desgraça. Continuamos. Falando um pouquinho agora sobre racismo, ação de grupos armados, tráfico, tortura, terrorismo e os crimes hediondos. Racismo, ação de grupos armados, tráfico, tortura, terrorismo e os crimes hediondos. Eu lembro a você que esses crimes são crimes inafiançáveis. Agora anote no seu caderno o seguinte, o racismo e a ação de grupos armados, o racismo e a ação de grupos armados são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Anote essa desgraça, vá? Anote aí, racismo e ação de grupos armados são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Anote também que os crimes hediondos, que também o tráfico, a tortura e o terrorismo, crimes hediondos e o tráfico, a tortura e o terrorismo são crimes inafiançáveis. São imprescritíveis, André? Não. São crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Então, papai, não erra essa desgraça, pelo amor de Deus. Belezinha? Tem mais coisa importante. André,
E sobre a extradição, o que eu tenho que lembrar na hora da prova? Quando fala em extradição na sua prova, você lembra assim, ó, o brasileiro nato, extradição passiva, claro. Brasileiro nato, André, ele pode ser extraditado? E aí, André, pode ou não pode? O brasileiro nato, ele pode ser extraditado, extradição passiva. A um país lá fora tá pedindo um brasileiro nato que tá aqui dentro. Imagine que Joãozinho foi até a China, matou 10 na China. Joãozinho, brasileiro nato, foi até a China, matou 10 lá na China e correu pro Brasil. Olha que desgraça. Joãozinho foi até a China, matou 10 na China e correu pro Brasil. Joãozinho, brasileiro nato. Joãozinho correu pro Brasil e falou, tô de boa, ninguém me pega. A China falou, Brasil, ó, Brasil, Joãozinho, brasileiro nato, veio até aqui e matou 10. Mande ele pra cá. O Brasil pode mandar? Não pode. O brasileiro nato não pode ser extraditado nunca. Enquanto o brasileiro nato, ele não pode ser extraditado nunca, meu filho. Ah, André, e quem desgraça é o brasileiro nato? Aí é uma parte bonita. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato, e aí? O brasileiro nato não pode ser extraditado. Nunca. Massa. Mas quem desgraça é o brasileiro nato? Quem é, André, meu filho? Nasceu no Brasil, nem sempre será brasileiro nato. Cuidado para não errar isso também. Nasceu no Brasil, nem sempre será brasileiro nato. Imagine só, um casal de japoneses vieram ao Brasil tomar cachaça no Carnaval de Salvador. O menino nasceu no Carnaval, ele é o quê, pai? Ele é baiano. Um casal de japoneses vieram tomar cachaça no Carnaval de Salvador. O menino nasceu no Carnaval, ele é baiano, ele é brasileiro nato. Mas, nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Sempre, sempre não. Se os dois pais são estrangeiros e pelo menos um deles estiver a serviço do seu país de origem, o menino não vai ser brasileiro nato. Não erre isso. Se os dois pais são estrangeiros e pelo menos um deles estiver a serviço do seu país de origem, o menino não vai ser brasileiro nato. Imagine só que um espanhol casado com um argentino. O espanhol estava a serviço da Espanha e veio ao Brasil. A Argentina estava grávida e teve um filho aqui no Brasil. O menino é o quê? O menino é qualquer outra desgraça, menos brasileiro nato. Por que, André? Porque os dois pais são estrangeiros e pelo menos um deles está a serviço do seu país de origem. Nesse caso, o menino não vai ser brasileiro nato. Então não erre isso, pelo amor de Deus. Lembre, o brasileiro nato pode ser extraditado com uma extradição passiva. O brasileiro nato pode ser extraditado? Nunca. André, e o brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado? O naturalizado? Pode, em 2 casos. A regra é que não, ele pode em 2 casos. Né? Quais são os casos que o brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado? O brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado? Pode. No caso de crime comum cometido antes da naturalização, o naturalizado pode ser extraditado no caso de crime comum cometido antes da naturalização ou no caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. E nesse caso, ele pode ser extraditado a qualquer tempo. E pelo amor de Deus, não erre. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado, André? Pode em 2 casos. Quais são os casos? No caso de crime comum cometido antes da naturalização ou no caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. E nesse caso, ele pode ser extraditado a qualquer tempo. André, e o estrangeiro? Olha que desgraça. O estrangeiro pode ser extraditado? Pode ou não pode? E aí, papai? Estrangeiro pode ser extraditado? A regra é que sim, salvo crime político ou de opinião. A regra é que estrangeiro pode ser extraditado, salvo crime político ou de opinião. Então, papai, segura os hormônios para não errar essa desgraça. Segura os hormônios para não errar essa desgraça. Estrangeiro pode ser extraditado? A regra é que sim, salvo crime político ou de opinião. Belezinha, meu povo? Então, quando vier na sua prova sobre extradição, você lembra. O nato, extraditado? Nunca. O naturalizado, no caso de crime comum cometido antes da naturalização, ou no caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e nesse caso, ele pode ser extraditado a qualquer tempo. E o estrangeiro pode ser extraditado quando, André? O estrangeiro, a regra é que ele pode ser extraditado, salvo crime político ou de opinião. Outra coisinha que você tem que lembrar assim. André, você falou quem é um brasileiro nato. E quem é um brasileiro naturalizado? O brasileiro naturalizado é um estrangeiro que resolveu adquirir a nacionalidade brasileira. O brasileiro naturalizado é um estrangeiro que resolveu adquirir a nacionalidade brasileira. Então, papai, lembrou quem é o nato? Lembre quem é o naturalizado. Claro, tem umas regras para adquirir a naturalização brasileira, adquirir a nacionalidade brasileira. Vou falar isso
mais um pouquinho lá na frente sobre nacionalidade. Belezinha, meu povo? Continuamos. Deixa eu tomar só uma água. Tá calor, tô falando pra cacete. Mas continuamos. Vamos falar um pouquinho agora sobre remédios constitucionais. E o primeiro remédio constitucional que eu quero lembrar a você é o habeas corpus. Ah, André, habeas corpus é importante? É, papai. Quando vier na sua prova sobre habeas corpus, você já lembra. Habeas corpus, liberdade de locomoção. Ai, que coisa bonita. Habeas corpus, liberdade de locomoção. O habeas corpus pode ter caráter preventivo ou repressivo. O habeas corpus é um remédio constitucional gratuito. É, papai. Habeas corpus, remédio constitucional gratuito. Habeas corpus precisa de advogado? Não precisa de advogado. Habeas corpus não precisa de advogado. O estrangeiro, André, o coreano que vende pastel no centro, ele pode impetrar habeas corpus? Pode. O estrangeiro, ele pode impetrar habeas corpus, mas tem que ser em língua portuguesa. Imagine só, o coreano que vende pastel de flango, não é assim? O coreano que vende pastel de flango, ele pode impetrar habeas corpus? Pode, mas tem que ser em língua portuguesa. Então, papai, não é essa desgraça, que tem mais coisa por aí. Uma empresa, uma pessoa jurídica, André, uma empresa, ela pode impetrar habeas corpus? Pode. Anote aí, pessoa jurídica, uma empresa, ela pode impetrar habeas corpus? Pode, mas só a favor de pessoa física. Quando falar na sua prova sobre habeas corpus, você lembra, liberdade de locomoção. Uma empresa, uma pessoa jurídica, ela pode impetrar habeas corpus? Pode, mas só a favor de pessoa física. Pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus, mas só a favor de pessoa física. Belezinha, meu povo? Ah, André, pessoa jurídica não pode impetrar habeas corpus a favor de outra pessoa jurídica, não? Não. Por quê? Porque pessoa jurídica não anda, meu filho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tranquilinho, meu povo? Mais uma. André, o cara cometeu transgressão disciplinar militar. Cabe habeas corpus? E aí eu já falo pra você, cuidado. A sua prova é pra PM. Anote aí que não cabe habeas corpus para discutir o mérito de punição disciplinar militar. O camarada foi detido disciplinarmente porque estava com a barba grande. O camarada foi detido disciplinarmente porque estava com o cabelo grande. Cabe habeas corpus? Eu lembro a você, não cabe habeas corpus para discutir o mérito de punição disciplinar militar. Só que tem uma óbvia interessante a respeito desse ponto. Não cabe habeas corpus para discutir o mérito de punição disciplinar militar, mas cabe habeas corpus para discutir a legalidade da punição disciplinar. Cabe habeas corpus para discutir a legalidade da punição disciplinar militar. Então lembre, para discutir o mérito de punição disciplinar militar, André, não cabe habeas corpus, mas para discutir a legalidade da punição disciplinar, cabe habeas corpus. Belezinha, meu povo? Tem mais coisa importante aí. Meia hora de live. Falei pra cacete já, né? Falei, eu não paro. Quem me conhece sabe, eu não paro, falo. Porque eu falo bastante pra você. A live vai ficar salva, você pode assistir a live quantas vezes você quiser. Né? Eu tento trazer nessa meia hora a maior quantidade de conteúdo que eu conseguir. Então o objetivo aqui é trazer conteúdo pra você, que você lembre de mim na hora da sua prova. Quando surgiu a ideia do projeto Grava Essa Desgraça, eu pensei assim, e quem não pode assistir minha aula? Quem não pode ir pro cursinho? Quem quer revisar de alguma maneira a minha aula? E aí, papai, uma live na hora do almoço. Uma live na hora do almoço onde todo mundo, pelo menos, vai estar parado em algum momento do dia e vai conseguir assistir essa desgraça. Então, papai, respirei, falei. Vamos embora que tem mais coisa por aí, papai. Falei pra você sobre o habeas corpus. Falando para você agora sobre o mandado de segurança. Quando vier na sua prova, mandado de segurança, lembre, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Mandado de segurança já lembra, um remédio residual. É, papai, mandado de segurança, direito líquido e certo. A prova vai perguntar assim, quem pode impetrar mandado de segurança coletivo? E agora, André, quem pode impetrar mandado de segurança coletivo? Lembre, partido político com representação no Congresso Nacional pode impetrar. Partido político com representação no Congresso Nacional. André, quem desgraça é um partido político com representação no Congresso. É um partido político com pelo menos um deputado ou um senador. É um partido político com pelo menos um deputado ou um senador. Então, quem pode impetrar mandado de segurança coletivo? Lembre, partido político com representação no Congresso Nacional. Organização sindical, entidade de classe
ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Esse um ano só para associação. Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Eu tô falando para você do mandado de segurança coletiva. Lembre também do mandado de injunção. Papai. Quando vier na sua prova, mandado de injunção, você lembra assim? Quando a falta de uma norma regulamentadora que torna inviável o exercício de um direito, tem que impetrar mandado de injunção. Falta de norma regulamentadora. Qual remédio constitucional? Mandado de injunção. Falta de norma regulamentadora que torna inviável o exercício de um direito, mandado de injunção. Você lembra assim? Eu tenho direito e falta uma norma para regulamentar o meu direito. A prova vai falar. Falta de norma regulamentadora, mandado de injunção. É assim que você lembra dessa desgraça. Só que tem mais remédios constitucionais para comentar com você. Falei do mandado de segurança, falei do mandado de injunção, falar para você sobre o habeas data. Habeas data, dados de quem, André? Dados do impetrante. Habeas data serve informações relativas à pessoa do impetrante. O camarada quer saber informações dele. O camarada quer retificar dados dele. Aí, papai, ele pede administrativamente, é negado, e aí sim, depois da negativa administrativamente, ele impetra o habeas data. Habeas data é um remédio gratuito, só que o habeas data é necessário advogado. Não confunda habeas data com habeas corpus. Não confunda habeas data com habeas corpus. O habeas corpus não precisa de advogado, é um remédio gratuito. O habeas data precisa de advogado e também é um remédio gratuito. Só que no habeas data tem que ter a negativa administrativa. Habeas data, lembre também informações relativas à pessoa do impetrante ou retificação de dados. Habeas data. Belezinha, meu povo. Lembre que o camarada, é o exemplo que eu conto sempre. O camarada foi numa agência do INSS, querendo saber quanto tempo faltava para ele se aposentar. Ele queria saber a informação dele. Ele foi na agência do INSS, querendo saber quanto tempo faltava para ele se aposentar. Foi lá, teve a negativa administrativa, né? A mulher do INSS olhou pra ele e falou assim, não vou lhe dizer não. Ele falou, olha, massa, tá me negando informação relativa à minha pessoa? Ele disse, tô negando. O que é que ele faz? Ele pediu administrativamente, foi negado, e aí sim ele pode impetrar habeas data. Wagner, um abraço. Seguinte, meu povo, tem mais coisas importantes aí. Depois do habeas data, eu comento com você sobre a ação popular. Ação popular é importante, André? Sim, papai. Ação popular é muito importante. Ação popular, André, quem pode impetrar? Qualquer cidadão. Qualquer cidadão é parte legítima para impetrar a ação popular. André, e cidadão é a mesma coisa que pessoa? Não, meu filho. Não é essa desgraça. Qualquer cidadão é diferente de qualquer pessoa. Qualquer cidadão é diferente de qualquer pessoa. Qualquer cidadão é parte legítima para impetrar ação popular. André, um menino de 16 anos, né, ele já pode impetrar ação popular. Meu filho, menino de 16 anos, se ele tirou o título, ele já pode sim impetrar ação popular. Um menino de 16 anos, se ele tirou o título, ele já pode sim impetrar ação popular. Ação popular serve para quê, André? Serve para anular ato lesivo. Ato lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio histórico e cultural, à moralidade administrativa e ao meio ambiente. Ato lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio histórico e cultural, à moralidade administrativa e ao meio ambiente. Lembre da ação popular, meu filho. Lembre dessa desgraça, pelo amor de Deus. E André, ação popular, paga alguma coisa para impetrar? Em regra, ela é gratuita, salvo comprovada má-fé. Em regra, ela é gratuita, salvo má-fé. Ação popular, qualquer cidadão é parte ilegítima para impetrar ação popular. Belezinha, meu povo? Tem mais coisa por aí. Para a gente finalizar o artigo 5º, eu quero comentar com vocês sobre os tratados internacionais de direitos humanos. Papai, Tratado Internacional de Direitos Humanos. Lembre, Tratado Internacional de Direitos Humanos, aprovado em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos respectivos membros. Esse tratado será equivalente à emenda constitucional. Papai, Tratado Internacional de Direitos Humanos. Eu sempre escrevo uma piramidezinha no quadro.
E eu falo para você assim, os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, respectivos membros, estes tratados serão equivalentes às emendas constitucionais. André, e o Tratado Internacional de Direitos Humanos, que foi aprovado no nosso ordenamento jurídico, mas não foi aprovado nas 2 casas, em 2 turnos, com 3/5, ele terá status de norma supralegal. Tratado Internacional de Direitos Humanos, aprovado no nosso ordenamento jurídico, mas não nas 2 casas, em 2 turnos, com 3/5, ele terá status de norma supralegal. Belezinha, meu povo? Lembre, Tratado Internacional de Direitos Humanos, aprovado em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Esse tratado será equivalente às emendas constitucionais. Se o tratado foi aprovado, mas não desse jeito, mas foi um tratado internacional de direitos humanos, ele terá status de norma supralegal. Belezinha, meu povo? Meu povo, falei alguns pontos do artigo 5º com você. Hoje, nós terminamos os principais pontos do artigo 5º. Semana que vem, nós começamos a falar sobre direitos sociais, sobre nacionalidade e sobre direitos políticos. Belezinha, meu povo? Eu quero agradecer, de verdade, mais uma live, nosso 2º encontro, e aí continuamos até a prova. Nesse 2º encontro eu tô com calor da desgraça, que tô aqui em Maceió, tô voltando para Aracaju amanhã ainda, mas o objetivo aqui, de verdade, é a sua aprovação. Belezinha, meu povo? Galera de Salvador, dia 14 eu tô aí, aulão beneficente. Galera de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, dia 30 eu tô aí, aulão beneficente. Tem mais coisas em Aracaju chegando, mais coisas em Lagarto chegando, e assim vamos até a aprovação. Belezinha, meu povo? Vamos gravar essa desgraça? Meu muito obrigado, um abraço.